Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os nossos pés. Estamos já bem adiantados no caminho do Evangelho de Lucas. Meditemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, disse Jesus, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Assim seja. A palavra tão firme, tão clara. Jesus caminha com os discípulos e uma multidão para Jerusalém. Estamos aqui no meio do capítulo 18. Já no capítulo 19 ele entra em Jerusalém e passa um tempo em Jerusalém, pregando, frequentando o templo, convivendo com os apóstolos e ensinando os apóstolos também no ambiente do templo. Esse texto prepara os discípulos para essa subida, esta chegada em Jerusalém. Existe no coração de quem acompanha Jesus, segue Jesus, motivações muito distintas. Motivações que, por vezes, se opõem àquilo que ele mesmo quer. O que Jesus pretende caminhando para Jerusalém, subindo ao templo, ele já anunciou aos discípulos. Ao longo dos evangelhos, ele anuncia por 3 vezes que, chegando em Jerusalém, as autoridades religiosas vão rejeitá-lo e darão este fim para ele. Existe uma articulação de rejeição a Jesus. Ele identifica essa rejeição no meio daqueles que estão ao redor dele. Todo o caminho de Jesus para Jerusalém, ao longo de quase 10 capítulos em Lucas, relatam esse contraste de paixão da multidão e rejeição por parte dos fariseus, das lideranças judaicas, especialmente incompreensões por parte dos apóstolos. Jesus conta uma parábola para um grupo de pessoas bem específico, para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, para alguns que querem viver segundo a própria justiça, para alguns que não esperam nada de Deus, que confiam tanto na própria justiça, que no que a gente vai ver agora, tratam Deus como um
devedor. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Os dois se distinguem pelo modo de rezar. Os fariseus, já falamos aqui, um movimento laico em Israel, na tradição de Israel, que os primórdios desse movimento vêm desde a destruição do templo, quando o Império Babilônico invade Israel, destrói o templo e deporta a liderança, também a casta sacerdotal, como escravos. Um pouco de gente pergunta como é que nós vamos sobreviver aqui, no exílio, ou aqueles espalhados pelo mundo, como vamos viver sem o templo? Começam um zelo pela palavra e um movimento de cuidado com a palavra. Já bem mais tarde, esses grupos se enrijecem, se travam, se consolidam como rigorosos representantes da tradição e da religião e não aceitam mais nenhum outro modo senão o deles, os fariseus. Os publicanos, por outro lado, são aqueles que representam o Império Romano, são representantes do governo imperial, trabalham nas mesas distribuídas, espalhadas pelo território onde o Império havia ocupado, na mesa fazendo e calculando as taxas de impostos que cada um deveria pagar. Eram profundamente odiados, primeiro por serem estrangeiros, segundo por arrancar dinheiro do povo, não para o benefício do povo, impostos que se convertiam em mandar esse dinheiro para o imperador para que ele sustentasse suas ambições grandiosas. Os evangelhos todos citam os publicanos fazendo parte do mesmo grupo que os pecadores, aqueles que a tradição de Israel identificava como gente que não servia e não prestava para nada porque não tinha a identidade religiosa no quadradinho, como as ideologias de hoje estão muito consolidadas. O fariseu rezava assim no seu íntimo, de pé: ó Deus, eu te agradeço. Até aí tudo bem. Um início bonito para uma reza. Ó Deus, eu te agradeço. Mas a lista de agradecimento é uma tragédia. Porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Poderíamos chamar isso de pauta dos costumes. Falar da lisura. Não sou ladrão, não sou desonesto, não sou adúltero, não sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo, eu dou meu dízimo. Uma relação com Deus que parte do estômago, o jejum, e do bolso, o dízimo. E tem muito cristão que resume a sua vida cristã a partir do estômago e do bolso. Que tragédia, que síntese precária, que pobreza pensar na relação com Deus apenas a partir do estômago e do bolso. É o mesmo que dizer eu me basto. Eu apresento a Deus uma lista de virtudes e faço uma chantagem com Deus. O Senhor me deve esses créditos. Deus não passa de um que pegou ações boas de um agiota e o agiota lhe cobra. Deus é um devedor, não há graça. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. O fariseu ficou de pé, esse ficou à distância.
não se atrevia a levantar os olhos para o céu. Batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. O gesto externo, rezar com o corpo, à distância, os olhos baixados, bater no peito, e do íntimo do seu coração reconhece Deus numa proximidade. O fariseu chama ó Deus, o pecador chama meu Deus. Coisa bonita. Ó Deus, lá. O pecador bate no peito e diz: meu Deus. Ao invés de apresentar uma lista de virtudes, aponta para piedade. Tem piedade de mim. E aponta para si, que sou pecador. Aponta para Deus falando de uma proximidade, meu Deus. Aponta para Deus falando do que Ele é, fonte de piedade, e aponta para si como um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Justiça que o fariseu pretende adquirir por suas próprias obras, e o pecador pretende adquirir unicamente pela generosidade de Deus. Justiça da cruz, da graça da cruz, essa justiça que o pecador proclama. Cruz que é dom de Deus concedido como remédio para os enfermos. Eu vim para os doentes e não para os sãos, de Jesus. Paulo, na carta aos Filipenses, diz assim: fazemos consistir a nossa glória em Jesus Cristo, visto que não confiamos em nós mesmos nem em nossa própria carne. Só a graça de Deus. Num livrinho bonito que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, escreveu, Deus caritas est, Deus é caridade, Deus é amor, a gente pode contemplar esse Deus que o pecador descobre e que nós podemos contemplá-lo na cruz por excelência. Aqui é por excelência a definição de Deus. A justiça do mundo é lutar para dar aos outros o que é de direito dos outros. Eu luto pelos seus direitos. A justiça da cruz é: Ele luta para dar a você o que você não tem direito, a salvação. Essa justiça da cruz é superior a todas as mais elevadas elaborações conceituais da justiça do mundo, por melhor que possam parecer, por bem ordenadas que nos sejam apresentadas. A justiça da cruz é Ele lutar para dar a você o que você não tem direito, o que você perdeu. Uma vida de bênção, de graça, de íntima comunhão com Deus, uma relação filial, uma semana de proclamação da grandeza de Deus, de reconhecimento da pequenez, mas de acolhida extraordinária da justiça que brota da cruz. Até a próxima.